Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech and Biz. Eu sou a Cami, estou aqui mais uma vez com o Elemar Júnior. Tudo certo? Tudo certo, bom estar aqui de novo, trocar ideias, falar sobre as nossas experiências. Hoje a gente tem um tema que eu particularmente eu gosto muito, que é criação. Por que a gente vai falar disso? Tu é um criador nato. Quando a gente foi conversar sobre o branding da tua marca, né, e a gente foi criar a tua persona e a gente foi falar sobre o arquétipo, a gente chegou num ponto que é o alquimista. Eu te enxergo muito como alquimista, porque quais são as características dele? Tu ter esse lado mais abstrato, tu conseguir reunir e filosofar sobre essas ideias, que tu gosta bastante de fazer isso, mas tu traz isso para um lado concreto. Então tu junta essas ideias, bota tudo naquele caldeirão e tu transforma isso em alguma coisa prática. Isso que o alquimista acaba fazendo. E por que eu quero falar sobre isso? Porque tu criou uma metodologia que cria qualquer outra coisa. Então é a criação dentro da criação. A gente está falando da metodologia metamodelo para a criação. Como que começou tudo isso? Então, primeira coisa, eu entendo que quando se fala sobre criar, né, eu acho que nós seres humanos fomos feitos para criar, né? É a nossa atividade primária, nós criamos o tempo todo. Eu crio, você cria, né? E tudo que a gente cria primeiro na nossa cabeça, certo? Então, pensa comigo, tá? Do trabalho que você tem hoje, esse momento, esse cenário, isso aqui primeiro aconteceu na cabeça de alguém. E essa pessoa, quando trouxe aquela criação que só existia na cabeça para o mundo real, acabou criando, né? Então, eu entendo que criar faz parte da nossa gênese, da nossa essência. A gente precisa criar, a gente tem a necessidade de criar. E eu entendo também que criar nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil porque muitas pessoas não se atentam a um método para poder criar. Criam de qualquer forma, criam de improviso e, consequentemente, acabam vendo suas criações não parando de pé, né? Você não consegue dar sustentação para aquela coisa. Então, o metamodelo para a criação, ele é um metamodelo porque exatamente é um modelo para você criar modelos para criar coisas. Eu entendo que é uma fórmula que você consegue aplicar, seja para criar eventualmente um processo para a tua empresa, seja para você criar uma funcionalidade para um produto teu, um produto, seja para você criar teu filho, tá? Para qualquer cenário, o metamodelo acaba sendo aplicável. Bacana, eu gosto bastante dele, fico feliz de ter conseguido externalizar, facilitou primeiro a minha vida e agora tem facilitado a vida de um bocadinho de gente também. Mas qual foi o teu ponto de partida, de fato? De onde surgiu esse insight? Tu tem esse momento gravado para ti? Tu sabe de onde surgiu isso? Tem. Eu digo que o metamodelo foi para mim quase uma revelação, tá? Eu brinco, né? Na verdade, não é uma brincadeira. Eu afirmo com alguma frequência que eu sou um crente sem igreja. Eu acredito muito em Deus, eu penso Deus como Criador, eu entendo que Ele nos fez como imagem e semelhança dele, então, consequentemente, todos nós também somos criadores. Porque quem nos criou para ser igual a Ele, então nos criou criadores também, né? E em Gênesis 1, né, estudando lá, primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, fala exatamente sobre a criação do mundo, né? E eu consegui perceber, depois de um certo tempo, lendo de novo aquele capítulo 1 e o início do 2, eu percebi que existia um método ali naquela criação, na forma como é narrada a criação do mundo. E depois, observando outros lugares onde supostamente Deus cria, eu percebi ele criando do mesmo jeito. E eu percebi, caramba, isso aqui faz muito sentido para mim. Existe um processo. Existe um método, existe um jeito para criar, né? E esse jeito para criar acabou se convertendo nesse metamodelo, porque ele se aplica, mais uma vez, à criação, eu entendo, de qualquer coisa. E esse método ele é dividido 7+1, né? Porque a gente tem 7 passos ali, mas ele parte de um princípio que é do propósito. E a partir dele vem os 7 passos para criação. Quais são esses 7 passos? Bom, são 7 passos, assim como houveram 7 dias, né? Exato. A criação é narrada como tendo 7 dias. Antes de mais nada, tá? Não tô aqui querendo trazer para você, que tá me acompanhando, aprendi. Aprendeu a olhar pra câmera. Tá, olha só, não tô querendo trazer para você uma imposição religiosa. Eu acredito em Deus, você não precisa acreditar nele não, tá? Pra gente poder falar sobre o modelo. Vamos falar sobre a perspectiva filosófica, inclusive, para poder te ajudar a entender e aceitar esse modelo. Vamos assim, ó. Não vá te limitar pelos teus preconceitos, tá? Tenta abrir a mente aí para ver se você consegue aceitar melhor essa ideia e ver se ela faz sentido para você ou não. Se não fizer, também tá tudo bem.
né? Só não te limita pelos teus preconceitos, combinado? Então, continuando. São 7 mais 1 porque na narração da criação do universo fala sobre 7 dias. E o mais 1 porque eu falo que, cara, antes de acontecer qualquer coisa, é descrito um propósito. Certo? Então, no início se fala que no início a Terra era disforme, ou seja, sem forma, e que o Espírito sobrevoava as águas, né? E as trevas cobriam a face do abismo. Então se falava, já existia uma intencionalidade para a criação. Quando a criação começou, já existia uma intencionalidade, se sabia o que se queria fazer. Eu entendo que para criar qualquer coisa, o primeiro ponto, o ponto de partida, é você também definir um propósito. Você ainda não sabe exatamente qual vai ser a forma que a coisa vai ter no final, nós não sabemos, mas sim, você sabe qual é o propósito da criação. E definir esse propósito é importante. Ou seja, eu vou tentar dar forma para aquela coisa, né, que eu quero, no final, que gere para mim algum resultado. Eu quero, eventualmente, que ela atinja uma determinada função. Né? E esse é o primeiro ponto. Eu entendo que esse mais um começa com isso. Você tentar conceber qual é o motivo pelo qual você está criando uma coisa. Tentando tangibilizar um pouco mais, se você vai criar uma área na tua empresa, para que essa área serve? Uhum. Se você vai adquirir uma nova competência, que também é uma criação, cara, no que essa competência vai fazer diferença na tua vida? Né? Se você vai, eventualmente, construir uma casa, se você vai ter um filho, por que você quer ter um filho? Entende? Tentar responder essa pergunta, tentar entender qual é a razão para, talvez seja a coisa mais importante, porque é muito fácil você abrir mão daquilo que você está criando em função daquilo que você já tem. Criar é algo que demanda tempo, demanda esforço. Então, você precisa ter claro qual é o teu motivo para não deixar a criação no meio. O mundo está repleto de ideias que não foram realizadas. Né? Existe um cemitério de boas ideias. A gente não pode viver nisso. A gente tem algumas pessoas acreditam que têm várias vidas, outras que se vivem uma vez só. Então, não dá para começar ou viver uma vida deixando tudo pela metade. Então, começar com um bom propósito é bom. Agora, depois tem os 7 passos, né? E os 7 passos vão ter relação direta com os 7 dias. Mas, cara, eu vou falar muito tempo se eu falar sobre cada um desses passos. Não precisa falar sobre cada um isoladamente, mas lista eles para a gente ter uma visão geral. Tá bom, então começando. Depois do propósito, conhecimento. Depois do conhecimento, estrutura, método. Né? Com estrutura e método, você passa a ter indicadores. Com bons indicadores, você eventualmente estabelece governo. E tendo governo, você consegue pensar em execução e se preparar, inclusive, para o teu phase-out, para o teu descanso. Olha só, a criação de qualquer coisa, né, só está concluída quando a criatura não depende mais do Criador. Enquanto existe dependência, eu digo dependência funcional, tá? Cara, você pode depender emocionalmente dos seus pais, mas um filho só está criado quando você não tem dependência funcional mais dos teus pais. A criação termina nesse momento. Né? Então, quem cria qualquer coisa tem que conceber aquela coisa para que ela sobreviva à tua ausência. A mesma coisa é uma empresa, né? Porque se eu crio um setor dentro da minha empresa e esse setor depende sempre de mim para executar qualquer coisa, eu não criei nada. Nada. Ou melhor, você ainda está no processo. Né? E às vezes, infelizmente, você é interrompido durante o processo. Mas uma empresa, por exemplo, quantas empresas nós conhecemos que deixariam de existir caso seus fundadores não existissem mais? Cara, se por acaso uma empresa deixa de existir quando o fundador não existe mais, a empresa não foi criada. Ela ainda é parte do fundador. Né? O Steve Jobs foi embora, a Apple está aí. Diferente, mas está aqui. Entende? Uhum. Essa sobrevivência, essa continuidade é fundamental. Você tem que, quando você pensa em criação, a criação tem que partir dessa ideia de que, poxa, eu não posso esperar que essa coisa dependa de mim, que ela, se não é parte de mim, eu não criei, entende? Uhum. Sou eu me expressando, é uma expressão minha, não é uma criação, é uma expressão. Às vezes, só se expressar é suficiente, tá? É interessante que você gaste tempo, energia, para criar coisas que você de fato quer que fiquem lá, quando você eventualmente não puder estar mais presente. Isso é um ponto importante. Bem interessante. Fora o metamodelo, tá? A gente tem outros materiais também falando sobre isso. Acho que é um ponto muito forte da tua carreira, porque é algo proprietário, é algo que tu trouxe, que tu aplica de fato na tua vida, tu aplica em projetos, tu aplica na parte onde tu vai auxiliar empresas, tu também traz esses conceitos do metamodelo. Sim. Mas criação num
todo. Como que é o teu processo criativo? Tu tem alguma coisa que te puxa para esse processo? É algo diário para ti? Ou tu realmente precisa seguir um padrão? Não, eu preciso estipular na minha agenda 2 horas no dia para eu conseguir parar e criar. Tu é metódico dessa forma ou é Não, natural? não, não. A primeira coisa que a gente tem que tentar conceber é também entender a diferença entre criação e criatividade, Uhum. né? Quando que você é criativo quando você aproxima dois conceitos que são aparentemente não relacionados e você faz eles ficarem pertinhos um do outro. Então, toda vez que você fala em criatividade, você está falando nessa junção de conceitos que originalmente são distantes. Isso é criatividade. Agora, a criação, ela nasce exatamente desse movimento de você trazer para o mundo uma coisa que ainda não existe. Ou se existe, existe só na tua cabeça. E toda vez que eu preciso trazer para o mundo a minha ideia, um conceito, uma visão, aí sim eu disparo um processo criativo. E disparar um processo criativo para fazer a criação, né, isso sim pode ser acompanhado de um bom conjunto de método e, enfim, processo de trabalho. Por exemplo, quando a minha consultoria ajuda uma empresa a desenvolver, por exemplo, uma capacidade nova, esse processo de desenvolvimento dessa capacidade ele pode ser sim cadenciado com uma rotina que segue as etapas do metamodelo. Certo. E quando a gente fala especificamente em tecnologia, como que tu consegue trazer a criação para a área da tecnologia? Isso faz sentido? Faz, de novo, como é um metamodelo para criar qualquer coisa, ele se aplica em qualquer cenário. Né? Deixa eu dar um exemplo prático, tá? Uhum. Tentando pegar coisa de uma maneira mais lúdica, inclusive para a gente poder falar de forma mais explícita. Digamos que você me peça, Elemar, eu preciso de uma ferramenta para me ajudar com preparação de textos utilizando a inteligência artificial. Você está pedindo para eu criar uma ferramenta, certo? Certo. Ela está na tua cabeça, você manifestou a intenção. De alguma forma, na tua cabeça, ela já existe, essa ferramenta. Eu preciso primeiro gerar esse entendimento. Primeira coisa, propósito. Para que? Eu quero facilitar a edição de textos. Ok, não é um propósito dos melhores, mas começamos com ele, certo? A primeira coisa que você precisa fazer é ganhar conhecimento sobre o tema. Cara, Tá. o que eu não sei sobre, né, e que eu preciso aprender sobre para poder fazer essa coisa parar de pé. Ou seja, se você quer uma ferramenta para trabalhar com textos utilizando inteligência artificial, eu tenho que ganhar conhecimento sobre produção de textos e sobre ferramentas de inteligência artificial. Pelo Mas menos daí já isso. deixa eu te interromper para fazer uma pergunta que me surgiu. Hum, Isso é bilateral? Os dois precisam estar nesse processo? Por exemplo, eu te solicitei enquanto empresa. uhum. Eu preciso entrar nesse passo de conhecimento para eu saber usar isso na prática e tu precisas entender da criação de texto para tu conseguir conceber esse sistema. É, Então ele acaba sendo bilateral essa parte de o conhecimento? interessante sobre o conhecimento, a melhor analogia que eu vi sobre conhecimento é sobre você pensar no fogo, tá? Uhum. Deixa eu tentar e fogo como chama de vida aqui também. Olha só, o conhecimento talvez seja uma das poucas coisas em que você, ao dar para o outro, você não perde. Sim. Assim como o fogo, entende? Tipo, se eu tentar transferir para você, eu tô com fogo em um bastão e eu Quer acender uma vou vela, acender uma vela, tu não cara, perde o fogo do teu bastão. Aham. não perco, né? Então, a primeira coisa é compartilhar o conhecimento, buscar o conhecimento, a construção do conhecimento é sempre um ato de comunicação. Né? Uhum. Então, invariavelmente, se eu estou co-criando, né, estou criando com outra pessoa alguma coisa, eu preciso, de certa forma, comunicar primeiro o propósito, depois eu preciso comunicar também o conhecimento. Esse conhecimento precisa existir. E por reverência, tá, o conhecimento é relacionado com a luz. Né? Então, eu preciso trazer luz para o mundo. Né? Se diz que a escuridão que cobre a face do abismo, ou cobrir a face do abismo. O que quer dizer isso na prática? Tá? A falta de conhecimento é o que acaba cobrindo os perigos. Quando você coloca a luz, você vê o abismo, aí não é mais perigo, aí é risco. Você eventualmente assume que, poxa, vale a pena ocorrer um risco ou não, mas, enfim, o conhecimento, a busca pelo conhecimento é o primeiro passo para você criar qualquer coisa. Muita gente acaba se perdendo no processo de criação, no processo de criar alguma coisa, porque não busca conhecimento suficiente para poder fazer, para poder criar aquilo que está querendo criar. Por exemplo, quantas pessoas começam a produzir episódios, conteúdo de vídeo, por exemplo, para a internet, sem saber como capturar bem imagem, como capturar bem áudio. Quanto mais conhecimento você ganha sobre alguma coisa, mais preparado você está para o próximo passo. Que é o quê? Exatamente pensar em estrutura.
Cara, qual é a estrutura que eu preciso para poder manter aquela coisa que eu estou criando de pé? Né? Isso tu precisa fazer realmente um diagnóstico, né? Existe um diagnóstico prévio para tu conseguir entender tanto a parte de conhecimento, o que eu sei, o que eu não sei tão bem assim, e o que eu tenho de estrutura para conseguir suportar isso. O que eu já tenho e o que eu preciso desenvolver. Uhum. Né? Então, algumas empresas, por exemplo, falando sobre a nossa ferramenta para edição de textos com inteligência artificial. Cara, nós precisaremos de uma licença de tal inteligência artificial, nós precisaremos de um computador onde você vai conseguir rodar isso, você precisa de uma conexão com a internet, ou seja, quais são os recursos que você precisa para fazer com que aquela coisa que você está criando pare de pé. Se você está querendo produzir conteúdo para a internet, por exemplo, cara, eu preciso de uma boa câmera, uma boa captação de áudio, eu preciso, eventualmente, de um repositório onde eu estou guardando meus vídeos, eu preciso, daqui a pouco, de gente habilitada para poder fazer edição. Edição, ouvi dizer, é uma coisa importante. Então, cara, a gente tem tanta coisa que a gente tem que pensar em termos de estrutura. Agora, você só consegue pensar em estrutura de fato quando você já tem claro para você qual é o teu conhecimento e também qual é o teu propósito, porque o investimento que você vai fazer na formação da tua estrutura está diretamente relacionado ao propósito que você tem determinado. Então, o próximo passo é estrutura. Tendo estrutura, método. Cara, não adianta você ter todos os equipamentos do mundo. Eu conheço gente, por exemplo, que compra, falando sobre produção de conteúdo, compra câmera, compra microfone, compra luz, faz todo o gasto para poder fazer a coisa funcionar, mas não estabelece um método de trabalho. E aí trabalha de maneira desorganizada, produz quando dá na telha. Sem método você não tem consistência. Né? Você fica inconsistente. E a inconsistência faz com que a coisa não pare de pé. Então você precisa de método também. Então repara, propósito, conhecimento, estrutura, método. São coisas meio óbvias até. Mas o interessante da consultoria também é que a consultoria é a arte de falar a obviedade, né? Às vezes, você precisa trazer aquilo que é aparentemente óbvio para você, para as pessoas. Né? Porque existe sempre aquele incentivo de querer fazer, cortar etapas, sabe? Sair fazendo. Agora, a forma mais fácil de você não terminar nada é tentar sair fazendo tudo. Você não vai conseguir avançar. Com essas etapas sendo observadas até aqui, você já tem alguma chance de eventualmente chegar no caminho certo. Mas é alguma chance, a gente está só na metade da jornada. Quando a gente chega na parte, isso é uma dúvida que eu tenho realmente, assim, da governança. Como que ela funciona? Porque quando eu penso na palavra governança, eu penso nisso estruturado de uma forma que se governe, digamos assim, sem a minha presença. Isso já seria essa etapa de eu conseguir estipular uma governança para isso, sem eu estar de fato presente? Lembra que lá no início a gente falou sobre o propósito? Uhum. Como é que você consegue responder de maneira objetiva se o propósito está sendo atingido ou não? Você só vai conseguir responder de maneira objetiva se antes você terminar a próxima etapa no processo, que é um bom conjunto de indicadores. Você precisa dizer assim, cara, o que eu preciso medir para saber, para confirmar se o propósito daquela coisa vai estar sendo atendido ou não? Cara, por que você está fazendo uma coisa? Para isso. Então, como é que você vai medir isso? Certo? Se você não consegue medir, na prática você não tem muito claro, qual é o teu objetivo. Existem ferramentas que ajudam muito nisso, né? Eu acho que algumas coisas, e algumas vezes não tem que se reinventar a roda, tá? Então, por exemplo, quando você fala... Né? Não, e assim, vamos em conceito, tá? No detalhamento do método, que mais uma vez é inspirado, existem lumiares para o dia e para a noite. Do dia o sol, de noite a lua as estrelas, né? Mas o grande ponto é o seguinte, por que se fala de dia e noite aqui? Tem indicadores para quando tudo vai bem e tem indicadores para quando nem tudo está indo bem. Então, vamos lá. Por exemplo, numa empresa, quais são os indicadores fundamentais que você tem que avaliar se está pensando em criar um negócio? Cara, qual é o faturamento que eu preciso? Qual é o lucro que eu preciso? Se você não olha faturamento e lucro, poxa, dificilmente a tua empresa vai parar de pé. Ah, mas Lemar, a minha empresa não é só faturamento e lucro. Mas para tempos difíceis, tempos de noite, faturamento e lucro é uma coisa que você tem que observar. Entende? Agora, fora isso, poxa, para que eu criei a minha empresa? Eu criei para poder resolver. Ok, como é que você mede isso? Então você precisa ter indicadores. Os indicadores também servem para você comunicar de uma forma mais expressiva o propósito. Aliás, falando um pouquinho mais sobre método para organizações, eu digo que o propósito e os indicadores são a responsabilidade sempre da gestão, certo? O gestor, a pessoa que está responsável por implantar alguma mudança, precisa definir propósito e indicadores.
Agora, com propósito e indicadores bem claros, fica mais fácil dar espaço para o time pensar em qual conhecimento, em qual estrutura e qual método. Só que eu preciso verificar se tudo isso, né, sendo colocado de pé, vai conseguir me garantir que esses indicadores sejam bem observados ou não. Com essas 5 coisinhas, né, propósito, conhecimento, estrutura, método e indicadores, você já está pronto para começar a executar. Porque quando você começa... E o que é executar? Executar deixa eu colocar um método em prática, utilizando a minha estrutura, de acordo com aquilo que eu já sei, que é o meu conhecimento, para verificar se eu estou atingindo ou não o meu propósito. Faço isso como? Confirmando com os meus indicadores. Se eu tenho um alinhamento claro e eu percebo que os meus indicadores de fato refletem o meu propósito, e a coisa está funcionando, se eu não tenho uma descoberta no meio do processo de que algo que deveria ser observado não está sendo observado, quando eu tenho isso tudo bem acertadinho, eventualmente eu estou preparado para desenvolver governança. E aí que entra a governança. A governança nasce exatamente pela ideia de que a coisa que foi criada vai continuar cumprindo o propósito dela ao longo do tempo. Então, você desenvolve um governo, né, para que, eventualmente, esse governo possa verificar se aqueles indicadores continuam funcionando bem e se o propósito continua sendo atingido. É isso. Com certeza, essa metodologia ela faz muito sentido para as empresas que estão querendo passar pela transformação digital, certo? Para qualquer transformação. Na prática, mais uma vez, tá? Muitas vezes você vê problemas de liderança e gestão. Problemas de gestão, tá? Você conta com a ideia de que você comunica um objetivo para o time e o time entende. Uhum. O mais fácil é que o time não te entenda, não que o time entenda. Como é que você garante que as pessoas estejam todas olhando para o mesmo propósito que você? Primeiro, elas nunca vão estar olhando para o mesmo propósito que você, mas existe menor risco se você acordar alguns indicadores que são bem objetivos, entende? Então, você acordar esses indicadores faz com que a coisa seja mais facilmente entendida, não só por quem está fazendo agora, mas por quem vai continuar fazendo no futuro. Se por acaso eu precisar ajustar alguma coisa com relação à estrutura, com relação à metodologia, ou até se surgir um novo conhecimento, inteligência artificial, por exemplo, cara, o que muda com a inteligência artificial nessa atividade? Primeiro, qual é o propósito dessa coisa? Como que a inteligência artificial me ajuda a cumprir esse propósito, por exemplo, de uma forma mais qualificada? E aí você, eventualmente, confirma nos seus indicadores se você está conseguindo realmente fazer aquilo ou não, né? E aí você desenvolve o governo. Isso vale para tudo. Né, para tudo mesmo, né? Voltando para a nossa ferramenta, cara, como é que você sabe se a ferramenta que a gente produziu, se ela está atendendo bem a tua expectativa ou não? Primeira coisa que é interessante você pode dizer, Lemar, eu quero que, por exemplo, eu vou considerar um sucesso se a produção de textos acontecer em menos tempo. Então vamos lá. Teu objetivo, teu propósito é reduzir tempo para a produção de textos. Esse é o propósito. Mas eu quero fazer isso através de uma ferramenta de inteligência artificial. Não. Teu propósito é reduzir tempo para a produção de textos. Talvez a estrutura que tu vai precisar, talvez seja outra. Vai ser, exatamente. Talvez não seja seja outra. a inteligência artificial. Talvez não seja a inteligência artificial, mas assumindo que seja, beleza. Ok, eu consegui chegar nesse meu propósito, meus indicadores estão mostrando isso. Lemar, na verdade, não estou tão preocupada com o tempo, estou preocupada com o custo. Eu quero envolver recursos mais baratos, não quero depender, por exemplo, de uma pessoa fazendo a revisão, porque essa pessoa custa uma grana. Então tá bom, então o teu objetivo é redução do custo para a produção de textos. Esse é o teu objetivo, esse é o teu propósito. E essa é uma coisa interessante, tá? Porque ao longo do tempo, você vai percebendo que as pessoas não têm tão claro assim qual é o propósito. Mas quando você começa a botar indicadores e começa a observar esses indicadores, você começa a ter uma clarificação, aliás, do propósito. E um ponto interessante, você acaba tendo a chance, inclusive, de revisitar. Então, agora com esse propósito redefinido, talvez você tenha que buscar outros conhecimentos, outros saberes, né? Com esses outros saberes, eventualmente buscar outras estruturas. Outros métodos, enfim. Porque lá nos indicadores que eu vou sentir se realmente está dando certo, eu vou ter colher dados de fato de se está funcionando ou não está funcionando. Beleza, eu acho que esse aqui não era de fato o meu objetivo, não deveria ser este. Ou essa aqui não é o conhecimento que eu preciso voltar para lá, fazer um curso, me especializar em alguma coisa
né? Essa função de retroceder também é importante para a gente conseguir alinhar. Porque o processo de criação é um processo iterativo. Uhum. Né? Nós não vamos ser diferente do que se fala da criação do mundo, né? Onde você teve uma linha só e perfeita. Eu admito que nem sempre eu acerto. Não é linear, né? Não é linear. Agora, o ponto importante é, cara, com um propósito claro, tendo definido um propósito, buscado conhecimento, tendo uma estrutura adequada, tendo eventualmente um método bem definido e um conjunto bom de indicadores, eu posso executar e validar se essa minha criação está cumprindo o seu propósito ou não. Só que aí vem o próximo passo, né? Como você disse, poxa, eu não posso fazer com que essa criação seja dependente de mim. Só que, se eu tenho claro qual é o método, se eu tenho claro qual é o conhecimento, qual é a estrutura, e eu tenho claro como é que eu meço, então eu posso desenvolver outras pessoas para poder integrar esse processo. E aí, eventualmente, eu falo sobre o governo. Né? Papai do Céu criou o homem para, a princípio, governar a Terra, certo? Então, mesma coisa, eu preciso estabelecer um mecanismo de governo. Agora, eu tenho garantias de que esse governo vai funcionar muito bem? Talvez sim, talvez não. Né? Eu tenho que pensar nessa continuidade. Então, eu tenho que garantir que essa governança esteja funcionando bem, ou seja, eu mesmo, talvez não diretamente relacionado às atividades do dia a dia, mas eu tenho que confirmar se esses indicadores estão sendo bem observados, se o propósito está sendo atingido, porque, de novo, indicadores e propósito têm que estar alinhados. Se isso tudo está funcionando, o governo está bem estabelecido, aí eu me preparo para o phase-out, ou seja, eu me preparo para descansar no 7º dia. Né? Porque, efetivamente, a coisa já está criada. Fecha um ciclo. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo. E esse é o processo. Algumas criações acontecem em poucas horas, outras acontecem em poucos meses, outras acontecem em poucos anos, algumas demoram uma vida toda, ou até muitas vidas para serem concluídas. Você pega, por exemplo, a Catedral de Milão, demorou quantos séculos para ficar pronto? Né? Então, e pensa num propósito. Exatamente, 500 anos, eu acho, para ficar 100%. Não sei, mas muitos. Mas muitos, né? Mas com todo esse teu conhecimento que tu tem, tanto filosófico, porque eu acredito que isso é uma filosofia, um jeito de pensar aplicado a negócios, a tecnologia. Tu já pensou em escrever um livro? Estou escrevendo para falar exatamente sobre o metamodelo. Porque, na prática, quando eu externei o metamodelo, o curioso foi o seguinte, a forma básica do metamodelo está explícita desde aquele momento de inspiração, sabe? O Eureka. Foi incrível, né? Então, a inspiração foi perfeita, mas o inspirado não. Tá? Então, ao longo do tempo, eu coloquei o metamodelo à prova, né? Pensando em, primeiro, como que eu aplico isso no desenvolvimento das minhas capacidades, das minhas competências. Depois, eu coloquei à prova, pensando dentro da minha empresa, como que eventualmente eu implanto novas capacidades. Isso tudo tu aplicou? Tudo eu apliquei por anos, né? Depois eu comecei a levar isso como metodologia da minha consultoria. Quando eu vou criar alguma coisa, eu crio seguindo essas etapas. Agora, essa é a última coisa, né? Tipo, como metodologia da minha empresa, eu tive que orientar o meu time a fazer isso. Então, eu comecei a desenvolver gente dentro de casos mais próximos a falar sobre o metamodelo e aplicar o metamodelo. Depois, eu comecei a levar os meus clientes a pensar em termos de metamodelo. E aí eu estou ajudando pessoas menos diretas, ou seja, eu estou tentando criar esse fundamento com outras pessoas e sempre buscando formas mais qualificadas de tentar explicar a ideia. Agora, o meu desafio é tentar falar sobre o metamodelo com gente que não consegue me responder assim, instantaneamente, né? Então, eu vou pegar toda essa bagagem acumulada de muito tempo falando sobre metamodelo com um bocado de gente e trazer isso para um livro, trazer isso para outros materiais, trazer isso para um episódio de podcast, né? Porque talvez quem está nos assistindo precise ainda de um livro, precise de ainda mais conversa. Aliás, estou aqui disponível para responder suas dúvidas, tá? Mas bota aí nos comentários, a gente vai conseguir conversar mais. Mas também eu quero dar material, mais referência, tentar explicitar um pouquinho mais aquilo que é resultado de muito trabalho, muita validação, né? Mas eu estou muito feliz com o resultado, até aqui pelo menos.
Mas é um Agora, desafio escrever um livro, tá? eu imagino. Agora aguardamos ansiosos, então, o nascimento desse livro, para que a gente consiga colocar isso na rua, porque é uma metodologia que, como tu disse, cria qualquer coisa. Então, aqui a gente sai até desse esse teu pilar, que é a tecnologia, porque isso vai abranger muita coisa. Inclusive a criação do próprio livro. Perfeito! Eu tive que aprender sobre como escrever um livro, né? E sobre o que funciona e o que não funciona. Qual a estrutura necessária. Experimentei um bocado de coisa que funcionou, outras que nem tanto. Estabelecer um método. Por exemplo, Stephen King é um querido, mas ele fala, por exemplo, que o segredo para produzir tanto é a disciplina de escrever 6 páginas por dia. Uhum. É um método dele, né? E ele produz muito. E ele tem indicador. Eu produzi 6 páginas por dia ou não, né? E ele faz 3 livros por ano, né? Enfim, estou tendo que aprender sobre isso também. Estou estabelecendo meus indicadores, estou ainda aprendendo, estou ainda criando. Quando terminar a criação, talvez não. Eu não quero parar no meio. Meu livro vai estar lá. Mas o método, olha só, o metamodelo é interessante porque ele é um modelo que serve como modelo para minha criação de conteúdo, para a criação de um livro, por exemplo. Desenvolvendo bem esse modelo, o que eu vou ter pronto também? Uma boa referência para que outras pessoas também consigam escrever. E esse é o objetivo. Porque na prática, você me apresentou, e eu sou muito grato a você pelo carinho, você me apresentou como alguém que cria, mas você também é. Muito obrigada. E você também é. Talvez te falte só um pouquinho de método. Deixa eu compartilhar contigo o meu modelo e também fica à vontade para dar os teus feedbacks para mim sobre o que funcionou para você e o que não funcionou. Isso é uma coisa que eu percebi. Por exemplo, uma coisa interessante, tá? Ainda sobre Gênesis, vai para Gênesis 2 daí. É dito que enquanto a terra ainda estava sendo criada, não tinha chuva. E aí, como é que você fazia as plantas sobreviverem, né? E lá fala que Deus fazia subir um orvalho, né? Um vapor. Isso está em Gênesis 2. Uhum. Olha que curioso. Até o negócio se pagar, cabe ao empreendedor investir, aportar recurso. Da mesma forma, até que ele pare de pé. Ou seja, enquanto o sistema não é sustentável, você precisa ainda do estímulo externo. Mas o estímulo externo tem que parar quando, eventualmente, a criação está concluída. Porque aí o orvalho que brota, o vaporzinho, não é mais necessário porque a chuva vem. Da mesma forma, o investimento do empreendedor para porque, efetivamente, você tem a capacidade de geração de receita da própria empresa. Como exemplo, mais uma alegoria, mais uma similaridade. Tem esses e outros muitos detalhes que foram ocorrendo para mim nesse livro que eu estou escrevendo. E, enfim, vai ser bacana a gente falar mais sobre isso cada vez mais. Até a gente ter esse livro, então, acho que é importante reforçar que, gente, dá para chamar o Elemar, dá para chamar a Exímia, Sim. Dá para colocar nos comentários. Esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, Instagram, a gente vai abrir caixinha de pergunta. Então, assim, pergunta. Porque a gente vai responder, a gente vai dar um jeito. Se ele não responder, eu vou cobrar ele de responder, porque eu estou me comprometendo aqui. Então, a gente realmente precisa abrir esse diálogo, porque quando a gente fala em criação, quando a gente fala em criador, é exatamente o que tu falou. A criatividade, ela tá dentro da gente. A gente só, às vezes, não sabe como despertar isso ou como enxergar isso de alguma forma mais prática para aplicar. Você sabe que muito, muito bom, e um ponto a mais para falar sobre método, tá? Ainda sobre método. Eu disse que a primeira coisa que você cria, né, as coisas que você cria, primeiro você cria na sua cabeça, certo? O primeiro ato da criação é você falar sobre. Então, quando você fala sobre, você está trazendo uma coisa que só existia nas tuas ideias para o mundo, você está compartilhando, né? E aí vem a definição de fé que eu mais gosto. Tá? Tem várias definições de fé, mas a definição de fé que eu mais gosto fala de que fé é quando você chama à existência uma coisa que ainda não existe como se ela já existisse. Né? É interessante porque... E aí, mas quem ensina isso? Bom, se você pegar as escrituras, você vê que Deus diz algo mais ou menos assim: e faça a luz, e a luz se fez. E aconteça isso acontece. E então, todas as etapas, primeiro ele fala como se já existisse. Primeiro ele chama à existência uma coisa que ainda não existe, mas como se ela já existisse. A criação de qualquer coisa sempre envolve alguns saltos de fé. Fé boa, né? Fé na tua capacidade de tornar tangível aquilo que é intangível, de aquilo que só existe na tua cabeça, nas suas intenções,
em algo que o mundo possa conhecer. Quando eu falo sobre criar um livro falando sobre metamodelo, eu estou, para quem está acompanhando e para mim mesmo, enquanto eu ainda estou redigindo, esse livro ainda não existe, certo? Existe sim, já existe na minha cabeça e eu já chamo a existência a ele como se já existisse. Um salto de fé. Porque eu aprendi assim. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar observar. Se somos, de fato, você pode acreditar ou não, mas se entendemos que somos imagem e semelhança, que a gente então se comporte como imagem em toda a sua semelhança. Acho um perfeito fechamento para o episódio de hoje. Me trouxe muitas reflexões, na verdade. Acho que eu vou sair daqui com a cabeça fervilhando, como muitas pessoas que estão assistindo ou ouvindo. E assim nós encerramos mais um Tech in Biz. Muito obrigada mais uma vez por todos esses insights valiosos. Sigam o Alemar, curtam, comentem, compartilhem e perguntem, que a gente quer deixar esse canal aberto para trocas de ideias, porque externalizar é o primeiro passo para a gente conseguir criar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito obrigada, Alemar. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.